No vídeo de hoje, os 12 principais erros que cometemos com bebês até 1 ano. Já fiz um vídeo aqui pro canal Macetes de Mãe, no qual eu falava sobre os 12 principais erros que nós, mães e pais, cometemos com bebês até 3 meses de idade. Tô deixando o card aqui com o link para vocês clicarem e assistirem. Vale a pena, tá? Porque tem umas informações bem interessantes dos erros, né, que a gente comete com os recém-nascidos. E esse vídeo, como foi um sucesso, eu trouxe uma versão dele, que são os 12 principais erros que nós cometemos com as crianças um pouquinho maiores, né? Ou seja, com crianças aí depois dos 3 meses de idade até 12 meses, ou seja, até 1 ano de idade. Mas quais são, afinal, né, esses principais erros? Um deles, né, é a gente não criar uma rotina para o bebê. Exatamente, não criar uma rotina, principalmente quando a gente começa a chegar ali no 3º mês de vida do bebê, é um erro. É muito importante que a partir dessa idade a gente se foque mais realmente em organizar a rotina do bebê e sempre manter no mesmo dia, nos mesmos horários, as mesmas atividades. Isso faz com que o bebê se acalme, se torne um bebê mais tranquilo ao longo do dia e também relaxe e durma melhor. Outro erro é achar que o bebê tem que mamar ou comer uma determinada quantidade. A gente, né, quando tem um bebê, principalmente quando é mãe de primeira viagem, a gente sempre quer saber quanto o bebê tem que mamar com 3 meses, quanto o bebê tem que estar mamando com 4 meses, o quanto o bebê tem que comer na fase da introdução alimentar. Não existe uma resposta adequada para isso. Cada bebê mama e come uma quantidade específica que é o quanto ele demanda para o biotipo físico dele. Então, só para dar um exemplo, eu sempre tive um bebê magrinho, que mamava pouco e que ganhava pouco peso. Fui conversar com o pediatra, pedi que ele, né, tentasse me ajudar a entender o que estava acontecendo, porque eu tinha uma boa produção de leite, mesmo assim o meu bebê não engordava, não crescia muito e também não chorava de fome. E aí o médico me explicou, na verdade, Shirley, você, no seu 2º filho, tem um biotipo muito diferente do seu 1º filho. Ele é uma criança menor, ele é uma criança mais magrinha, esse é o biotipo dele, ele é mignon. Então ele demanda muito menos, ele mama muito menos e por consequência, provavelmente ele também vai comer menos. Então é exatamente isso. A gente não tem que achar e procurar uma resposta para qual a quantidade ideal de comida para o bebê, qual a quantidade ideal de leite para o bebê. Simplesmente, né, atenda à necessidade que o seu bebê está te passando, está te mostrando que é a necessidade dele e no caso de dúvida, converse com o pediatra. Outro erro, super estimular o bebê para que ele se desenvolva mais rápido. Tem mães e pais que acham que bebê, maternidade é uma corrida, né? Que a gente vai sempre tentando que os nossos filhos sejam melhores que os filhos dos outros. E esses pais, eles começam já muito cedo, né? Então tem pais que já super estimulam o bebê com poucos meses de idade. E aí quando o bebê tá ali com 4, 5 meses, já começa a ser estimulados para sentar, para andar. E se o bebê não andou com 1 ano ainda, então não foi estimulado o suficiente. E é um erro dos pais se o bebê acaba fazendo uma coisa depois do tempo. Esse é um grave erro. A gente achar que tem que super estimular o bebê para que eles façam as coisas no tempo, né? No tempo que é considerado certo ou até antes do tempo. O que nós, como pais e mães, devemos fazer? Nós devemos dar as condições ideais, isso significa segurança, para que o bebê se desenvolva no tempo dele. Então o quê? O bebê fica bastante no chão, num ambiente seguro, né? Onde ele não tem o risco de bater em nada, derrubar nada, se machucar com nada. E aí ele vai se soltando dentro da necessidade dele e automaticamente ele vai sozinho, né, atingindo os marcos de desenvolvimento, que é, por exemplo, rolar, sentar, ficar, engatinhar e caminhar. Outro erro muito comum é comparar o seu bebê a outros bebês, né, da mesma idade. Então, muitas vezes os pais estão bem, estão tranquilos, acham que tá tudo certo com o bebê, aí vê um outro bebê da mesma idade que já faz alguma coisa que o filho dele não faz e aí já virou um problema. E aí já acha que tem alguma coisa errada e começa a procurar explicação e já quer super estimular o bebê. Isso não existe, tá? Cada bebê se desenvolve no seu tempo. Por exemplo, meu filho mais velho foi uma criança que andou mais tarde que o normal, que engatinhou mais tarde que o normal e tá tudo certo. Ele é uma criança que tem uma super desenvoltura, uma coordenação física incrível, adora esportes, não tem problema nenhum com o meu filho. Ele simplesmente teve o tempo dele para a realização de determinadas atividades.
Outro erro, deixar chorar porque acha que está educando o bebê. Gente, não. Deixar chorar não educa o bebê e pode, inclusive, causar traumas. Então, o bebê que chora, ele tem uma demanda não atendida. E essa demanda, ela precisa ser atendida para o bebê se sentir amparado, cuidado, né? Isso faz, inclusive, com que o bebê se sinta, né? Cresça como uma criança mais segura e mais independente. Então, a gente atender o bebê quando ele pede, né, que a gente o atenda, e ele pede como? Através do choro, isso ajuda o bebê e não prejudica. Outro erro, não entender que o bebê passa por diferentes fases. Exatamente, a gente está falando aí de 12 meses. Nesses 12 meses, o bebê passa por diferentes fases. Então tem fase que nasce dente, tem fase que começa a comer, tem fase que tem a fase da angústia da separação. Tô deixando, né, para vocês, inclusive aqui, alguns cards, né, com vídeos para vocês clicarem e entenderem um pouco mais sobre essas fases. E aí o que acontece? As mães acham que o bebê tem que ter, mães e pais acham que o bebê tem que ter o mesmo comportamento de sempre ao longo do tempo. Então o bebê que sempre dormia bem, que era calminho, de uma hora para outra ele tá mais agitado, ele tá mais chorão, a mãe não entende, acha que aquilo não tá normal, que aquilo é um problema. Calma, é uma fase, ele tá passando por uma situação diferente, depois de um tempo as coisas voltam ao normal. E pausa para um recado bem especial. Você já viu a loja do Macetes de Mãe dentro do site da Amazon? Tô deixando o link aqui na descrição, é só você clicar, entrar lá e ver a seleção de produtos para bebês e crianças que eu fiz especialmente para seguidoras do Macetes. Outro erro, perder a paciência quando o bebê está mais carente. Como eu falei, bebês passam por fases e uma fase que o bebê fica muito carente é a fase da angústia da separação. Tem card aqui, tem link do vídeo também na descrição. Nessa fase, que costuma acontecer por volta dos 7 meses, o bebê fica muito mais carente. Ele demanda muito mais atenção, cuidado, né? Ele quer sempre a presença da mãe por perto. E nessa fase, a gente tem que ter paciência, porque é uma fase que vai passar. E quanto mais a gente tiver paciência e cuidar do bebê nessa fase, melhor ele vai ficar e mais fácil todos nós passaremos pela fase. Outro erro, achar que o bebê tem que andar até 1 ano de idade. Se estipulou que o bebê tem que andar até 1 ano de idade. Tem gente que enche a boca para contar, ai, meu filho andou no dia que fez 1 aninho. Gente, é comum o bebê andar por volta de 1 ano de idade? É. Como também acontece de bebês andarem com 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, 13, 14, enfim. Varia muito o período em que o bebê anda. Meu filho mais velho foi andar com 1 ano, 2 meses e meio, tá? Então, ou seja, ele não foi um bebê que andou com 1 aninho, como é o esperado. Então, é um erro, e é um erro muito comum os pais acharem que o bebê tem que andar com 1 ano e aí super estimular o bebê para que ele faça isso nesse período. Outro erro, achar que o bebê já tem que sair falando, né? Tá falando com 1 ano de idade. Assim como se espera que o bebê ande com 1 ano, também se espera que o bebê fale com 1 ano. E aí, se o bebê não tá falando pelo menos aí um bom grupo de palavras, os pais já começam a ficar preocupados e estressados e achando que tem alguma coisa errada com o bebê. Minha sugestão para esse tipo de situação, esse tipo de insegurança. Achou que tem algo errado? Conversa com o pediatra, mas não bote caraminhola na cabeça enquanto não tem nada ainda, né, nenhum problema confirmado. É comum sim que algumas crianças demorem um pouco mais para falar mais e para formar frases, então não precisa estar falando com 1 ano de idade. Outro erro, achar que o bebê tem que dormir a noite inteira. Gente, os pais e mães esperam, claro, que o bebê durma a noite inteira, porque é uma forma deles descansarem melhor à noite. Mas é comum uma criança com 1 ano ainda não dormir a noite inteira. Exemplos aqui em casa. Meu primeiro filho, na semana que fez 1 aninho, passou a dormir a noite inteira. Aí o segundo filho, eu pensei, com o segundo, sou mãe de segunda viagem, já sei um monte de macete, ensino inclusive no canal, com certeza o segundo vai dormir melhor ainda e bem mais rápido. O que aconteceu? Segundo filho só foi dormir com 2 anos de idade uma noite inteira. Por quê? Porque tinha situações que impediam que ele dormisse direito. Depois nós acabamos descobrindo. Então ele é uma criança que tinha um problema de adenoide, ele acabou sendo operado, isso prejudicava, ele tinha problema respiratório, enfim. Então várias crianças, por vários motivos, não vão dormir uma noite inteira com 1 ano. E é de você descobrir o que pode estar causando isso para resolver, ou então entender que é comum em muitas famílias o bebê não dormir a noite inteira até 1 ano de idade, ou mais de 1 ano. Outro erro, gente, pelo amor de Deus, que não pode ser cometido é não respeitar o calendário vacinal, ou seja,
esquecer de dar a vacina, perder o prazo, dar com atraso. Cada vacina tem um período ideal para ser dada, né? Tem a vacina dos 2 meses, do 4, do 3, tem tudo certinho. Algumas, tudo bem, você dá com certo atraso, mas o ideal é que você siga o calendário vacinal certinho para não prejudicar a saúde do bebê. E outro erro muito comum dos pais é acreditar que um erro cometido não pode ser corrigido. Então, muitas vezes, né, os pais acham o seguinte: poxa vida, agora eu acostumei meu filho a dormir desse jeito, eu não consigo mais desacostumá-lo a dormir e fazer com que ele durma. Por exemplo, eu sempre fiz cama compartilhada e agora eu não consigo mudar isso. Eu sempre acostumei o meu bebê a comer na frente da TV, agora eu não consigo mudar isso. Não existe isso. Você acostumou seu filho de uma forma que você não quer que continue, com calma e com paciência, sempre dá para mudar. Então você tem que investir um pouco de tempo, demanda paciência, demanda dedicação, mas é possível mudar sim. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, compartilhe esse vídeo com outras famílias, inscreva-se no canal e, claro, clique também no alerta de novos vídeos, porque aí você não perde nenhum conteúdo que foi publicado aqui. Um grande beijo e até a próxima!